Como é o fluir da vida? Uma coisa que atualmente muita gente procura, muita gente quer saber como que faz para fluir a vida, para fluir de uma forma natural, de uma forma tranquila. Engraçado que há milhares de anos atrás já tinha uma galera falando sobre isso. Tem um conceito taoísta, o Wei, que significa não ação. E diz que a melhor forma de enfrentar qualquer coisa na vida é não agir. É não forçar nenhuma solução. É simplesmente deixar fluir. E falar sobre fluidez, não tem nada melhor que a gente comparar, fazer uma analogia com a água. Pensa num rio, numa cachoeira, a correnteza, fluxo da água. A água, ela é uma forma de não ação. Ela simplesmente flui, tem as rochas pelo caminho, que teoricamente são mais fortes que ela, né? Ela tem estrutura, ela é forte, é um obstáculo, mas a água simplesmente não age, ela não busca uma solução, simplesmente ela flui, ela passa pelos buracos, ela passa pelas curvas, ela vai se moldando à situação atual. Ela não fica buscando uma solução, igual na nossa vida, a gente às vezes quer forçar alguma solução, quer forçar alguma resposta, forçar algumas coisas na vida e a gente entende que é simplesmente a não ação que vai fazer as coisas fluírem. Mas parece ao mesmo tempo contraditório. Como que as coisas vão fluir se eu não agir? Esse não agir eu entendo que não é o fato da gente ficar de braços cruzados, mas é simplesmente enxergar os sinais que a vida apresenta pra gente, a gente seguir essa intuição, seguir com o nosso coração e simplesmente fluir. Isso flui de uma forma natural, igual a água no rio. Ela vai encontrando meios para chegar até no final. Ela não fica parada ali, ela vai escoando, ela contorna, ela passa um buraco, tem uma depressão, uma subida e ela vai fluindo. Então, a nossa vida, eu entendo a mesma coisa. Quando a gente está tentando abrir uma porta na nossa vida e ela não abre de jeito nenhum, então a gente tem que pensar também igual a água. Será que não é melhor a gente contornar? Será que não é melhor abrir uma outra porta? Então a gente entender esses sinais que a vida está falando pra gente e realmente a gente agir dessa forma, essa não ação agindo. É simplesmente agir de uma forma inteligente. Porque quando você age a favor do fluxo, a favor da maré, a favor da correnteza, a gente está tendo inteligência emocional. A gente gasta menos energia para fazer um determinado objetivo. Então para mim aqui falar sobre matemática para vocês, gente, imagina o esforço que eu tenho que colocar nisso, que eu teria que colocar nisso, para entregar um conteúdo de matemática para vocês. Então, eu entendo a mesma coisa. A gente quer abrir uma porta, que aquela porta não é pra gente. Então, a vida está mostrando pra gente os caminhos, pra gente gastar menos energia para fluir com mais harmonia. As coisas, a natureza fluem de uma forma natural, porque aquilo exatamente tem o seu papel, tem sua função, no tempo certo, no período certo. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Se algo não está fluindo, às vezes, será que não é melhor a gente dar um passo para trás do que colocar o dobro de energia em cima daquilo? Porque na nossa cabeça, hoje em dia, o que a gente pensa? Bom, se alguma coisa não está dando certo, eu vou colocar o triplo de esforço naquilo para poder dar certo de qualquer jeito. Mas aí eu te pergunto, será que era para ser assim? Uma coisa é você colocar esforço em algo que está fluindo, colocar esforço em algo que é para ser, em algo que é da sua essência. Quando a gente coloca esforço em algo que não está conectado à nossa essência, a gente está gastando energia, está gastando triplo, 4, 5 vezes mais de energia para a gente chegar e depois ver que a porta ainda está fechada. Várias portas estão fechadas e a gente ainda não se ligou. Então eu acho que a gente realmente tem que estar atento aos sinais, atento a essas curvas, atento a essas depressões, esses obstáculos que a vida mostra pra gente, a gente não forçar esses obstáculos. E não que vá ser fácil, não é porque a água passa, contorna as rochas, passa morros, passa depressões, passa subidas que é fácil, não. Mas é a gente colocar esforço em algo que a correnteza tá levando. Não é porque tá a favor da correnteza que é facinho, que é gostosinho. Não, é difícil também. Mas, pô, eu coloco menos energia do que eu colocaria em outra coisa. O fluir é fazer de forma consciente, de forma presente. Quando a gente faz as coisas presente, quando a gente está presente no nosso momento, a gente consegue captar esses sinais, captar essas portas, captar esse fluxo, captar a nossa essência, essa nossa intuição está querendo dizer alguma coisinha. Um exemplo legal disso, quando eu fiz um retiro na Chapada dos Veadeiros, eu fiquei um período lá e foi muito interessante, porque lá realmente eu vivi a presença, vivi micros momentos como eu nunca vivi na minha vida. E enfim, um dia eu faço algum vídeo falando só sobre essa experiência.
E eu voltei com uma cabeça extremamente diferente, extremamente presente, conectada à minha essência, que em menos de um mês eu já tinha lançado o meu curso. Tinha tanta ideia, tava tão conectado a essa fluidez, esse fluxo natural, que eu fiz um curso em menos de um mês. Inclusive, se você não conhece, que é o Reconexão, clica aqui no link aqui embaixo, que está muito legal, muito bacana. Tem mais de 30 aulas que eu aprofundo realmente aí nessa essência, nessa fluidez, nessa reconexão com a sua própria essência. Enfim, depois dá uma olhadinha lá. E eu fiz isso sem esforço, né? Entre aspas, sem esforço. Foi uma coisa que eu estava a favor da correnteza. Então é simplesmente a gente colocar esforço naquilo que é o que é, aquilo que é a nossa própria essência. Quando a gente está conectado à nossa própria essência, conectado ao nosso fluxo natural, as coisas fluem. As coisas vão ser difíceis, vai ter medo, vai ter muita coisa, mas o fluxo ele é livre. A gente vai conseguir se moldar às situações, se moldar às rochas, se contornar, passar por cima, passar por baixo, e a gente vai ver que, pô, esse é o caminho. Geralmente a gente não tem dúvida sobre o caminho. A gente simplesmente vai deixando fluir, igual a água que passa no rio e flui com fluidez. Então, a vida simplesmente é o fluir da água.